Gente, glória a Deus, que bom que estamos aqui, que bom que temos o privilégio de adorar o Senhor, de conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Nós temos falado sobre o reino de Deus, né? O reino de Deus chegou, esse é o tema das nossas pregações e hoje nós vamos falar de a quem pertence o reino de Deus, de quem é esse tal reino de Deus. E eu quero te convidar para abrir em Mateus capítulo 10, Evangelho de Mateus capítulo 10. Hoje nós vamos ler do verso 1 ao verso 4 e semana que vem nós vamos prosseguir lendo do 5, provavelmente até aí. Nós vamos ver semana que vem até onde eu consigo falar o tanto que vocês aguentam, certo? As minhas pregações vão de acordo com a quantidade dos pontos que eu vejo que vocês não dormem, certo? Embora se dependesse de uns aí, a pregação teria apenas um ponto. Né? Se dependesse, tô brincando, ninguém dorme não. É o sono dos justos. Vamos lá. Isso aí. Então, Mateus capítulo 10, hoje nós vamos ler do 1 ao 4. Nosso objetivo hoje é entender, né, como nós passamos ou alguém, o que acontece para alguém passar a pertencer ao reino de Deus, para que essa pessoa pertence ao reino de Deus e como, o que ela faz no reino de Deus. É sobre isso que nós vamos falar. Mateus capítulo 10, verso 1 ao verso 4 diz assim: Tendo Jesus chamado os seus discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Até aí. Vamos orar? Queria te convidar para você fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Nós vamos orar por mim, por você, por nós, para que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração nessa noite. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Essa é a tua palavra, Senhor. A tua palavra que é santa, Deus, que é digna de toda aceitação. Nessa noite nós clamamos, Deus, pelo teu Espírito e pela tua misericórdia, para que o Senhor nos atinja com ela, com aquilo que nós vamos entender a partir dela, Senhor, e com aquilo que vamos aplicar nas nossas vidas, na nossa vida cotidiana de cada um de nós, Deus. Fala conosco, Deus, pela tua misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Aqui, só para contextualizar, aqui é o envio, o primeiro envio de Jesus, dos seus discípulos. Jesus envia os 12 e mais para frente ele envia 70, mas aqui primeiro ele vai enviar os 12 e aqui Mateus, Lucas e Marcos, que são os evangelhos sinóticos, que são os 3 evangelhos que foram escritos mais ou menos na mesma época, porque o evangelho de João foi escrito provavelmente no ano de 90 depois de Cristo, então foi escrito quase 30 anos, possivelmente um pouco mais de 30 anos desses evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos são chamados de sinóticos porque eles são muito parecidos, eles realmente contam praticamente as mesmas histórias, das mesmas formas, com algumas diferenças entre elas, mas eles são muito parecidos, até porque um foi se baseando no outro para escrever, e o Evangelho de João tem um outro contexto. O João escreveu no fim da vida para contar suas experiências e tudo mais, então ele é bem distinto. Nós vamos então comparar também como Lucas e como Marcos narra essa passagem. Mas Jesus então está enviando os 12. Então a Bíblia está nos contando como, né, o evangelista está nos contando como Jesus envia e para quê, né, que nós vamos ler do versículo 5 para frente, que é na semana que vem. Mas Jesus já tinha feito muitas coisas. Se você ler o capítulo 9, o capítulo 8 de Mateus, você vai ver que esses a quem estão sendo enviados, esses já viram Jesus fazer de tudo. Esses já viram Jesus curar, já viram Jesus multiplicar, já viram Jesus ressuscitar ou morto, já viram Jesus fazer, causar de tudo quanto é coisa. Eles viram o poder que Jesus tem. Eles não só viram, como experimentaram o poder que Jesus tem. E Jesus os envia. O reino de Deus, a primeira coisa que eu quero falar para mim e para você é que o reino de Deus são para aqueles que experimentaram do poder do Senhor. São para aqueles que viram, ouviram. Atos capítulo 4, versículo 20, os discípulos, quando estão sendo confrontados pelos saduceus, pelos mestres, e são convocados ali, né? São, na verdade, instruídos a não falarem mais do nome de Jesus.
abaixo de açoites, eles falam, Atos capítulo 4, versículo 20, nós não temos como não falar daquilo que temos visto e ouvido. O reino de Deus são de pessoas, daqueles que experimentaram na glória do Senhor. São daqueles que foram tocados, daqueles que viram, daqueles que ouviram, daqueles que experimentaram. Esses participam do reino de Deus, porque o Senhor os alcançou. E é isso que Jesus está fazendo com os seus discípulos. Se a gente pudesse pensar, isso aqui seria mais ou menos um estágio. Jesus está enviando os 12. Eles não têm a mínima perspectiva de que um dia o mestre morreria, porque mais para frente Jesus vai falar algumas vezes para eles, olha, eu vou morrer, né? Vou morrer, ressuscitar, e, enfim. Eles não tinham a mínima ideia de que eles viveriam um ministério sem Jesus, físico, como corpo. Eles não tinham ideia de que isso aconteceria. Isso então vamos se dizer, um estágio para os discípulos. Que eles vão viver e vão experimentar disso de ir aos lugares, ir às comunidades e falar sobre o nome de Jesus. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre quem faz parte do reino de Deus. O primeiro ponto o reino é do Senhor. O reino é de Deus. O reino não é meu e não é seu. O reino não é de uma pessoa. O reino não é sobre a nossa vontade, não são sobre os nossos quereres, não sobre os nossos desejos. O reino é do Senhor. Nesse reino existe alguém sentado no trono. O trono não está vazio e não está à minha e à sua disposição. Existe apenas um único rei, o Senhor Jesus Cristo. O reino é dele, a glória é dele, é tudo para ele. E às vezes nós esquecemos, nós invertemos. Nós achamos que o Senhor nos convocou para participar do seu reino, para nós sentarmos no trono. Quando nós fazemos isso? Quando nós achamos que a nossa vontade está acima da dele. Quando nós achamos que ele é que tem que nos servir, ele quem tem que nos agradar. Mas não, o reino é do Senhor e o Senhor está no trono. Amém? E ele chama os seus para pertencerem e participar neste reino. Pertencer ao reino de Deus é ser discípulo de Jesus e ser enviado a fazer discípulos. Nós levamos o reino de Deus e alcançamos as pessoas através da palavra. Nós somos os que fomos incumbidos pelo Senhor a levar o Evangelho para que as pessoas sejam salvas. A pregação do Evangelho é o meio para que as pessoas sejam encontradas pela graça de Deus e possam receber a salvação do Senhor. O reino de Deus, então, é um reino em que o Senhor está no trono e Ele nos convoca, nos convida por graça e misericórdia para participarmos. E mais do que participarmos, Paulo vai dizer que nós recebemos a herança em Cristo. Então nós somos herdeiros com Cristo, isso é maravilhoso, mas não só recebemos, como também nos doamos, como também servimos, como também levamos. Nós somos o meio para que o Senhor alcance o perdido. Isso é maravilhoso, mas isso é uma grande responsabilidade. Isso é uma honra para nós, mas é responsabilidade para mim e para você. Nós não participamos de um reino ao qual nós estamos sentados no banco de reservas. E nem na arquibancada em volta do campo. Nós somos aqueles que participam. Os discípulos de Jesus são aqueles que fazem. Amém? Então, se até aqui você pensou que o reino de Deus era um lugar ao qual você era servido, ao qual você era aquele que é abençoado, e você será abençoado e muito abençoado, mas se você só pensava no aspecto de receber, que Deus trabalhe no seu coração nessa noite. Não há nenhum aspecto humano na escolha dos discípulos ou dos apóstolos. Em nenhum dos 3 evangelhos você vê que há alguma interferência humana na escolha. É o Senhor que escolhe. O Senhor é soberano sobre todo o seu reino, sobre tudo. E no seu reino, os seus servos são cumpridores da sua vontade. É Jesus quem escolhe. Jesus elege pessoas para servi-lo. Para como servi-lo? Nós entendemos que Jesus quer alcançar todas as pessoas, que Jesus morreu por todas as pessoas e quer alcançar todas as pessoas pela palavra da salvação. Agora, como Jesus vai usar essas pessoas? Ele quem escolhe. Como Jesus quer usar eu e você, Ele escolheu. Ele nos escolheu para uma função específica no seu reino. E nós devemos
curvar os nossos corações a entender a sua vontade para nós e cumpri-la e vivê-la. E irmãos, isso não é uma coisa de longe, isso não é uma utopia. Às vezes nós falamos isso sobre cumprir a vontade de Deus e parece que é uma coisa de ouvir no domingo à noite. Às vezes é uma coisa de ouvir numa pregação no YouTube, mas quando nós desligamos o computador ou quando nós saímos daqui porta fora, parece que a realidade é outra. Você tem essa sensação às vezes? Mas não, irmãos. O reino de Deus é como o Senhor quer atingir a realidade humana através de mim e de você. O Senhor escolheu ser ordinário, ser rotineiro através de mim e de você. Ou seja, a vontade de Deus se cumpre enquanto vivemos, enquanto estamos indo, enquanto estamos participando das nossas vidas, enquanto convivemos com pessoas, enquanto trabalhamos, enquanto estudamos, a vontade de Deus está sendo feita. Às vezes nós pensamos em algo muito macro, algo muito específico, em um dia marcante, quando eu estiver em tal país, quando eu estiver em tal posição, quando eu estiver fazendo tal coisa. Lembrem que o plano de Jesus é vão, é o caminho, é o ir, é o cumprir, não é algo estático, não é chegar em um local, não é algo que eu realizo e acabou. É algo que eu vivo e que eu experimento todos os dias. Talvez o Senhor tenha uma palavra para você realizar no futuro, para você estar em um local, para você ter alguma coisa, realizar algo muito específico. Mas isso acontecerá enquanto você ir cumprindo a vontade de Deus. Enquanto você viver, enquanto você experimentar, enquanto você participar do reino de Deus. Amém? O Senhor tem uma vontade para mim e para você. Ele escolheu eu e você. Ele escolheu você. Você deve crer nisso. Amém? O texto começa dizendo que, tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e o verso 2 diz que eles eram os apóstolos. Lucas capítulo 6, verso 12 e 13 diz assim: naqueles dias Jesus se retirou, é o mesmo texto só que dito por Lucas, para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais também deu o nome de apóstolos. Os discípulos são esses que Jesus chamou para si, e a palavra diz que dentre os discípulos Jesus escolheu 12 apóstolos. A Bíblia ora vai chamá-los de discípulos e ora vai chamá-los de apóstolos, e não tem problema quanto a isso. Discípulos são todos aqueles que são convidados a estarem com o Mestre. Isso, Jesus tinha vários discípulos, tanto é que a gente vê que mais para frente Jesus envia 70 discípulos. Então Jesus não tinha só os 12, Jesus tinha muitos discípulos. Então os discípulos são aqueles que recebem do Mestre, que aprendem com o Mestre. Mas dentre esses 12, dentre esse grande número de pessoas, Jesus escolhe 12 para serem apóstolos. Os apóstolos são aqueles que foram enviados. Jesus está usando aqui apóstolo, é algo usado pelo Império Romano para dizer aquele que levava uma mensagem. Então o apóstolo é aquele que levava a mensagem e tinha autoridade sobre a mensagem que estava levando. Ele não simplesmente era um mensageiro, ele não era só alguém que falava, ele tinha autoridade para falar sobre aquela mensagem, para comunicar sobre aquela mensagem e sobre aquela mensagem. E é isso que Jesus está fazendo com esses 12 homens. Esses 12 homens, e depois mais Matias, e depois mais o apóstolo Paulo, são os homens que foram enviados para serem aqueles que são a base da palavra de Deus, aqueles que vão comunicar a vontade de Deus, aqueles que aprenderam com Jesus e ensinam através de Jesus. Esses homens eram discípulos e foram feitos apóstolos, eram aqueles que aprendizes do Mestre e agora foram enviados com uma função específica. E é isso que o Senhor faz comigo e com você também. Nós, agora o apostolado, isso se difere do dom que está em Efésios capítulo 4, nós já falamos isso em outras situações, mas o apostolado agora é da igreja, o sacerdócio agora é da igreja. Eu e você somos discípulos de Jesus, para estarmos com Ele, aprendermos com Ele, e agora o Senhor quer nos enviar. O Senhor não quer só nos manter, o Senhor quer nos enviar. E é isso que o Senhor diz lá em Lucas capítulo 6. Ele diz assim, Lucas vai narrar essa história dizendo: e quando amanheceu, chamou
a si os seus discípulos. O primeiro ponto do discípulo o discípulo é chamado para estar com o mestre. Não existe discipulado sem estar com o mestre. Muitas vezes nós confundimos discipulado com fazer coisas para Jesus, com servir a Jesus. O serviço é consequência na intimidade. O serviço é resultado do quanto eu me relaciono com o Senhor. Os discípulos são aqueles que são do Mestre, estão nele e vivem para ele. O Senhor nos alcançou. O Senhor alcançou eu e você e nos trouxe para ele. Foi o Senhor que alcançou você. Através da sua palavra, através da vida de alguém, mas foi o Senhor que fez. É o Senhor que abre o nosso coração. Isso não é obra humana. Isso não é obra de alguém que convence, isso não faz parte de alguém que fala muito bem, que tem o poder de... Nem o melhor vendedor do mundo, o pior vendedor de carro que tem aí, conseguiria convencer alguém a se converter ao Evangelho. A conversão ao Evangelho, a crer em Cristo, é uma obra do Senhor, no meu e no seu coração. Se você crê na obra do Senhor, isso não foi obra humana, isso não foi convencimento humano, foi o Senhor que tocou em você. Foi o Senhor que tocou no nosso coração e abriu o nosso coração. Ele nos alcançou. A Bíblia diz que Ele foi no reino das trevas e nos alcançou. Ele nos alcançou no lamaçal de pecado e nos trouxe para Ele. O primeiro ponto do discípulo o Senhor nos traz para si mesmo. O Senhor quer intimidade comigo e com você. O Senhor quer relacionamento. E o discípulo tem desejo de estar com o Mestre. O discípulo de Jesus tem desejo de ter relacionamento com o Senhor. Essa é a vida com Deus. Muitas vezes nós falamos e fazemos da vida com Deus tantas coisas que cercam isso. O servi-lo, o estar com pessoas, o viver o propósito, tudo isso é muito importante também, mas tudo isso é consequência de estar com o Senhor. Eu não tenho como aprender do Senhor se eu não andar com Ele. Eu não tenho como ter mais do Senhor se eu não andar com Ele. Eu não tenho como viver para o Senhor se eu não estiver com Ele. Às vezes a gente quer cumprir o ir, mas ainda não viemos. Às vezes nós queremos sair, mas ainda não chegamos no Senhor. O Senhor alcançou eu e você. O Senhor nos conquistou para Ele mesmo. O nosso passo é perseverar e estar com Ele. É manter os nossos pés e o nosso coração debaixo da sua vontade. É permanecer sentado aos seus pés e aprender dEle. E como que a gente faz isso? Numa vida de oração. Numa vida de estar com o Senhor, numa vida de leitura da palavra. Nós precisamos entender que isso é uma necessidade, mas o discípulo de verdade, esse deseja a intimidade com o Senhor, esse deseja estar com o Senhor. Lembre disso, o Senhor o chamou para si. O Senhor te resgatou do reino das trevas, não para te botar em qualquer outro lugar, mas para trazer você e eu para perto dEle. Nós não devemos desprezar isso. Nós não devemos tratar isso como se fosse qualquer coisa. É a coisa mais maravilhosa que existe na história da humanidade. O próprio Deus se fez homem, morreu por mim e por você, ressuscitou para que nós pudéssemos estar com Ele. Mas muitas vezes nós nós damos prioridade para tantas outras coisas. Nós falamos sobre tantas outras coisas. Nós buscamos tantas outras coisas. E nós deixamos a coisa mais preciosa que existe. O que Mateus vai dizer que é o tesouro de maior valor, que está no capítulo 13, que é o Senhor, que é o reino de Deus. Os participantes do reino de Deus não são aqueles que executam, são aqueles que conhecem. É isso que o Senhor vai... Eu sempre conto essa passagem, mas é isso que o Senhor vai dizer, que um dia pessoas estarão do lado de fora, naquele grande dia, pessoas estarão do lado de fora e baterão na porta e dirão: Senhor, mas eu expulsei demônios em teu nome, mas eu fiz isso, e o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Muitas vezes nós escorregamos no fazer, porque não conhecemos. O Senhor está te chamando
Se você quer guardar algo sobre o Senhor e sobre o reino de Deus, o conheça. Ele te alcançou. Não é um esforço que eu e você fazemos em direção a Deus. Deus já fez esse esforço. O nosso perseverar é uma resposta à ação que Deus já fez. Tenha convicção, Deus te alcançou. Se até hoje você não tinha ouvido nada sobre o Senhor, nessa noite o Senhor está te alcançando através da sua palavra. Através da pregação da palavra de Deus. É assim que o Senhor alcança. E o Senhor está nos alcançando talvez hoje mais uma vez, para que nós nos mantenhamos nele, para que nós perseveremos nele, para que nós desejemos estar com ele. Aplique isso no seu dia. Faça disso uma verdade. Não faça disso uma mensagem de domingo à noite que vai passar e que domingo que vem nós vamos ouvir outra. Isso é a palavra da vida. Isso é a mensagem que nos salva. O Senhor nos chamou para estar com Ele. Amém? Dedique-se a estar com Ele. Dedique-se em viver com o Senhor, em aprender do Senhor. E à medida que estamos com Ele, desejamos mais dEle. Desejamos mais de viver para o Senhor. Desejamos mais de conhecê-lo. Desejamos mais de gastar mais tempo com o Senhor. Amém? O texto diz que o Senhor chamou para si, né? E Mateus vai dizer que deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Lucas vai dizer que ele chamou a si os seus 12, dentre eles aos quais deu o nome de apóstolos. Lucas não menciona esse envio, mas olha como Marcos escreve esse texto. Então designou 12, os quais chamou de apóstolos para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. A gente vê 3 qualificações aqui do que os discípulos fariam e do que nós faríamos, do que nós fazemos. Mateus vai dizer que nós temos autoridade sobre espíritos imundos para o expulsar e para curar. Marcos vai dizer que nós pregamos e exercemos autoridade. Então nós vemos 3 aspectos aqui da mensagem: pregar, libertar e curar. É isso que os discípulos de Jesus são enviados. Então a primeira coisa que nós devemos lembrar é que o Senhor nos chama para si e nos envia. O Senhor nos mantém nele e envia. Mas esse envio não é de longe. O Senhor não nos envia e fica vendo de longe e fica nos analisando de um lugar alto, de um lugar longe. O Senhor nos comissionou a missão que Ele está exercendo. Essa missão que o Senhor nos envia, não estamos indo só. Não estamos indo sem Ele. Nós estamos com Ele. O Seu Espírito age em nós. O Seu Espírito age através de nós. O Senhor está conosco. Então, quando nós estamos em Cristo, nós vamos com Cristo. Não existe no reino de Deus banco de reserva. Não existe no reino de Deus ficar na arquibancada. Às vezes nós desejamos o primeiro ponto, que é estar com o Senhor, e queremos parar aqui. Mas não existe estar com o Senhor sem ir com o Senhor. Porque o nosso Senhor não está parado. O nosso Senhor não está preso. O nosso Senhor não está estático. O nosso Senhor está em movimento. O Senhor está indo e nos convida a ir com Ele. Então, quando estamos com o Senhor, quem está com o Senhor também está indo. Amém? Amém. O Senhor, então, nos chama a uma missão que não é solitária. Ele chama a irmos com Ele e irmos com pessoas. Às vezes nós pensamos que a missão de Deus é algo sozinho, algo que fizemos a só, algo que vamos exercer de uma forma só com os meus dons, em que não vai envolver outras pessoas. A gente vê que aqui Jesus envia 12, depois Jesus envia 70, depois Jesus envia todos nós. A missão de Jesus não é solitária, não é para você exercer sozinho, não é algo para você ficar sozinho, nem no fazer e nem no viver. A missão de Jesus é para a sua igreja, é para o seu corpo. Viver a missão de Jesus precisa e tem na próprio caráter da missão estar com pessoas. E esse estar não é um convívio,
não é meramente um encontro semanal, é vida, é compartilhar vida, é dividir vida, é estar com o irmão, é se preocupar com o irmão, é realmente compartilhar da vida um com o outro, porque a missão de Jesus é para fazermos em conjunto, é um corpo vivendo, é um corpo caminhando, é um corpo exercendo a missão, e um corpo não tem como ser longe um do outro, uma parte não tem como ser dividida da outra. O Senhor nos enviou juntos, e nós vamos ver os 3 aspectos dessa missão. O primeiro, pregar. O Senhor nos envia a pregar. E esse pregar é anunciar e ensinar a mensagem do Senhor. Todos, eu e você, todos de nós fomos enviados a pregar a mensagem do Senhor, a mensagem da salvação. Ontem nós estávamos em Balneário, nós estávamos com o Bruno, que o pastor que veio há um tempo aqui pregar aqui na igreja, nós fomos no culto dele hoje também lá, foi de manhã, e ele estava contando para nós sobre um jovem que está indo na igreja dele, e como o jovem recém, né, está aprendendo do Senhor, como esse jovem é atacado, né, pelas forças do mal, vamos se dizer, pelos convites, né, ele saiu de sua casa, né, ele perdeu o emprego, ficou sem casa. Um conhecido dele da Umbanda convidou ele para ficar na casa dele, para dormir lá, e emprestou um quarto em Balneário. Não é na Zona Sul aqui não é na Barra Velha, é em Balneário. E então, muitas vezes nós somos tão cheios de dedos para falar sobre o Senhor, sobre a mensagem da vida, sobre aquilo que salva. Nós muitas vezes temos vergonha, nós muitas vezes brincamos, mas o reino das trevas não brinca. O outro lado do jogo não brinca. Ninguém tem vergonha, meu pai até falou isso, né? Ninguém tem vergonha de convidar o outro para ir numa festa. Ninguém tem vergonha do cara quando está lá passando problema e conta o problema para ir para tantos lugares. E nós, os filhos de Deus, os participantes do reino de Deus, nós ficamos tão cheios mas o que a pessoa vai pensar? Vai pensar que tu é crente? Vai pensar que tu é quem tu é, ou quem deveria ser. Tantas vezes nós vimos as oportunidades, né, passando na nossa frente, o gol se abrindo, e a gente fica mais, né, e sai depois assim, né, pô, devia ter falado, devia ter dito. Mas eu vou orar em casa. Irmãos, nós fomos enviados a orar, mas nós fomos enviados a pregar. Nós fomos enviados a anunciar o reino de Deus. Nós vamos e anunciamos e ensinamos sobre o reino de Deus. Nós não meramente falamos sobre um Jesus solto. Jesus te ama. Beleza, mas quem é Jesus? Como ele me amou? Nós fomos enviados a anunciar a palavra de Deus e ensiná-la. Aqui não estamos falando sobre uma teologia aprofundada, estamos falando sobre consumir das coisas de Deus, sobre saber o que vivemos, sobre saber aquilo que temos experimentado. O Senhor envia os seus discípulos, todos nós, a anunciar e ensinar, a cuidar de pessoas. Amém? O segundo aspecto é libertar. Né? A palavra diz aqui que nós fomos enviados para libertar as pessoas, né, dos espíritos imundos. E aqui nós podemos pensar que nós fomos, né, aplicar que nós fomos enviados para participar do crescimento. Porque o libertar aqui nós podemos aplicar, nós podemos também, né, expulsar demônios das pessoas. Isso o Senhor nos deu autoridade para isso. Só que essa autoridade de libertar, às vezes, é caminhar com alguém. Às vezes é ouvir os seus problemas e aconselhá-lo em como viver o reino de Deus. Às vezes o libertar da pessoa não é um problema em que nós precisamos orar por libertação. Às vezes é algo que precisa ser libertado com amor, com ouvir, com paciência, com conselhos. Às vezes nós preferimos os aspectos espirituais que nós vamos falar aqui, porque é mais fácil.
Porque orar para expulsar um demônio, eu oro e Deus faz. Mas amar alguém, Deus faz através de mim. Mas ouvir alguém, sou eu quem ouço. Mas graças a Deus o Senhor ainda faz com que nós sejamos os seus ouvidos para alguém. Só que isso aí demanda tempo, demanda esforço, demanda o fruto do Espírito, demanda domínio próprio, demanda amor. Só que isso às vezes, muitas vezes nós não temos a disponibilidade, nós não temos tempo. Então quer dizer que o reino de Deus é secundário para mim e para você, se nós pensamos assim. O Senhor nos enviou a pregar e a libertar as pessoas, a sermos instrumentos para que as pessoas sejam libertas. Isso envolve nós nos dedicarmos, conhecermos e nos dedicarmos às pessoas. Amém? E o terceiro aspecto é curar. O Senhor nos enviou a curar, e para curar todo tipo de doenças e enfermidades, é o que Mateus diz. O Senhor nos enviou sim a curar, irmãos. O Senhor nos enviou sim a sermos instrumentos dele para que a ação sobrenatural do Senhor aconteça. E isso aqui, nos últimos tempos, a gente tem deixado de lado. A gente tem tratado tudo como conversa, como mudança de hábito, mas nem tudo é. Nós precisamos sim curar as pessoas. O Senhor nos chamou sim para orar e para ser instrumento do sobrenatural dele. E isso nós devemos buscar e desejar viver no nosso dia a dia. Você ora pelas pessoas que estão doentes? Você tem o hábito de orar? Ore. Ore. E se não for curado? Amém. Mas ore. E se for curado? Você sempre pensa em se não for curado, mas e se for curado? Imagina. O Senhor nos chamou sim, isso aqui não é uma promessa minha, não é uma promessa vã, isso aqui é a promessa da palavra de Deus. Nós devemos ser instrumento do sobrenatural de Deus na vida das pessoas. Orarmos para que o Senhor haja. Aquilo que foge às nossas mãos, aquilo que foge aos nossos conselhos, a sabedoria que o Senhor nos deu, nós devemos sim orar, crendo que o Senhor faz. Você já experimentou na sua vida o sobrenatural de Deus? Eu já experimentei. Por que deixamos isso de lado? O Senhor nos enviou sim para curar as pessoas. Você crê nisso? Amém? Mas você crê de verdade? Olha que essa semana vai aparecer, hein? Amém? E você vai orar. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. E do 2 ao 4, a palavra então vai nos dar o nome dos 12 apóstolos, né? Eu vou ler com você aqui quem são esses 12 homens. Diz que é Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, Zebedeu e João, seu irmão. Dois pares de irmãos. Você lembra o que esses 4 homens eram? Quando foram chamados por Jesus? Eles eram pescadores. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. O Judas Iscariotes, não se sabe o que significa esse sobrenome, se é um sobrenome, se é um lugar de onde veio, assim como Jesus Nazareno, né? Não se tem algumas especulações do que seriam esses Iscariotes, mas não sabemos. Mas os que nós temos a convicção de quem são os homens, vamos analisar essas pessoas. Primeiro, 4 pescadores. Os discípulos de um mestre seriam aqueles que fariam a fama desse mestre. Seriam aqueles que as pessoas olhariam e diriam: esse mestre é bom porque ele tem esses discípulos. Se Jesus quisesse fama, se Jesus quisesse comprovar o seu reinado humano, ele chamaria mestres da lei, ele chamaria saduceus, ele chamaria fariseus. Mas Jesus chama 4 pescadores, homens iletrados, que é isso que a palavra vai dizer, que espanta as pessoas em Atos pela forma com que eles pregam, porque eram homens iletrados. A gente vai ver também que Jesus chama um publicano. Publicano era um judeu que Roma subjugava todo um território, então esse território pagava imposto ao Império Romano,
Roma não se metia na questão religiosa, não se metia em quase nada. A única coisa que Roma exigia é que eles tinham que adorar ao imperador e que tinham que pagar impostos. E como que Roma colhia impostos dentro dessas comunidades? Eles escolhiam uma própria pessoa daquela região. Então a pessoa que era da região cobrava imposto para Roma. Essa pessoa era odiada pelo seu próprio povo. Essa pessoa era considerada um traidor. Ninguém gostava, nem os romanos e nem o seu próprio povo. E Jesus chama um publicano, esse homem chamado Mateus. Só que Jesus também chama, o verso 4 começa dizendo que Jesus chama Simão o Zelote. Zelote era um grupo de pessoas que queria à força tomar o império de Roma. Zelote eram os revolucionários, eram os anarquistas, era o povo que queria revolucionar, quebrar tudo, queria ir na força da espada. Olha só, Jesus chama pescadores, um publicano, alguém que servia ao Império Romano, mas também chama alguém que queria ser um revolucionário. Essas pessoas tinha pessoa aqui de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é espécie. A única coisa que não tinha era alguém que era digno de ser discípulo de alguém que queria ser um mestre. A única qualificação que a gente não encontra dentro desses homens aqui são pessoas que um rabino escolheria para que a sua fama fosse bem visto dentro do mundo judeu. Jesus chama um grupo variado e limitado, muito limitado. O primeiro aspecto que a gente vê é que essas pessoas não tinham nada de especial em si mesmas. Neles não havia um talento, uma vocação em que chamasse a atenção. Jesus não chama os habilidosos. E é aqui que nós nos enganamos, irmãos. Jesus não chama habilidosos. Às vezes a gente tem até um talento ou outro, mas não foi por causa disso que Jesus nos chamou. Jesus chama aqueles que reconhecem o seu pecado. Jesus chama aqueles que sabem que em si não tem valor algum. Jesus nos atinge com a sua misericórdia e nos chama para si por graça. Jesus não precisa do meu e do seu talento. Senão, Jesus chamaria aqui as pessoas que tinham os mais talentosos, as pessoas que convenciam os outros religiosamente, chamaria pessoas que eram bem vistas socialmente, mas Jesus chama literalmente qualquer um. E graças a Deus por isso. Porque como Paulo vai dizer em 1 Coríntios, ele vai dizer, olha, ele chama as coisas loucas para confundir as sábias. Não é por causa dos nossos talentos. Então o que eu quero dizer para você, a primeira coisa é, pare de dizer que você não serve para nada. Porque esses são os que fazem parte do reino de Deus. Os que não têm talento, os que não têm habilidades. E se nós temos habilidades, que como nós temos mesmo, nós temos que saber que não são por causa das nossas habilidades que o Senhor nos chamou. Mas até isso, por graça e misericórdia, o Senhor usa para o seu reino. Mas não é por causa da minha e da sua habilidade. O Senhor não nos chamou porque sabemos fazer algo. O Senhor nos chamou para revelar a sua graça e a sua misericórdia através de mim e de você. Para que as pessoas olhem e digam, até esse aí consegue, até esse vive as coisas de Deus. É para isso que o Senhor nos chamou. E é isso que nós vemos dentre esses homens. O segundo ponto é que a gente vê que tem pessoas de todos os aspectos, tem pessoas de todo jeito. Esse grupo de 12 pessoas é muito variado, e isso o Senhor nos ensina o quê? Que o reino de Deus é para todo tipo de gente, é para todo tipo de pessoa. Não é, às vezes nós olhamos um tipo específico, é a pessoa que sabe falar, é a pessoa que conhece muito da Bíblia, às vezes é a pessoa que toca. Às vezes a gente confunde o reino de Deus, irmãos, com fazer um culto acontecer. E aí quando nós confundimos isso, nós olhamos para o nosso domingo à noite e dizemos, eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei falar, então eu não sirvo para esse reino. O reino de Deus não é o domingo à noite, irmãos. O reino de Deus é variado.
O reino do Senhor chamou gente de tudo quanto é jeito, com as mais variadas tipos, com as mais variadas habilidades, não por causa das habilidades, mas com as habilidades. O Senhor sim quer usar você. O reino de Deus sim é para você. Você sim faz parte do reino de Deus, porque o Senhor por misericórdia te alcançou e te trouxe. Até quando nós vamos ficar no banco de reservas, dizendo que nós não temos as habilidades necessárias, quando o próprio Senhor deu as habilidades para mim e para você? Quando o próprio Senhor nos dá dons e talentos para servi-lo. E o último ponto sobre esse grupo de pessoas é que essas pessoas foram capacitadas, cada um em sua pessoalidade e na sua intimidade com o Senhor. O Senhor não tratou João como tratou Pedro. O Senhor não tratou Tiago como tratou André. A gente vê, e não tem tantas informações assim para ver como o Senhor trata cada um, mas a gente vê que com Pedro o Senhor é de um jeito e com João o Senhor é de outro. E assim o Senhor é. E a gente vai ver em Atos, quando esses homens se desenvolvem, como cada um deles foi usado em seu ministério. O como o Senhor transformou cada um e usou cada um na sua forma, no seu jeito. É isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. O Senhor primeiro quer tratar o nosso coração de uma forma pessoal, de uma forma íntima. O Senhor não trabalha por atacado. O Senhor não pega um grupo e trata todo mundo do mesmo jeito. O Senhor trata cada um de nós, porque nós somos filhos de Deus. O Senhor conhece e sonda o coração de cada um. E Ele quer tratar e transformar os nossos corações, para que assim Ele capacite cada um de nós dentro daquilo que Ele nos chamou. O Senhor tem sim um chamado para você, do jeito que você é. O Senhor não te criou de um outro jeito, com uma outra proposta, e agora você é outra coisa. O Senhor criou você como você é. O Senhor quer sim tratar o seu coração, quer sim tratar o seu pecado, quer sim tratar as suas incertezas, mas o Senhor que criou você como você é. Pare de lutar contra isso, pare de brigar com isso, e coloque-se na mão do Senhor. Dobre o seu coração e a sua vida e diz: Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é para te servir. Me mostra como eu posso te servir. Você não é obra do acaso. Você não é um câncer no reino de Deus ou no corpo de Cristo. Você é filho. Você foi encontrado pelo Senhor. Você é sim um discípulo e é sim um participante desse reino. E graças a Deus por isso. Porque nessa noite o Senhor alcança mais uma vez eu e você. E nos lembra que Ele quer nos usar. Que Ele quer nos enviar para pregar, para curar e para libertar as pessoas. Amém? Mas nós só vamos quando nós estivermos nele. Como praticar? Primeiro, esteja com o Mestre, esteja com o Senhor. Dedique a sua vida em oração. Busque ao Senhor. Busque com verdade, busque com vontade. É o Senhor que está te chamando para isso, não sou eu. Quem está chamando eu e você para isso é o Senhor. Por mais intimidade, por mais relacionamento, esteja com o Mestre. Segundo ponto, saiba que você foi enviado. Para onde? Para onde você está exatamente. Lá onde você vai de segunda a sexta e nos finais de semana, com as pessoas que você convive, o Senhor te enviou a essas pessoas. Você é a oportunidade de Deus para que essas pessoas conheçam a salvação. Fale do amor de Cristo. Fale do amor do Senhor. Fale porque o reino das trevas está trabalhando. E nós estamos muitas vezes sentados. Você é a oportunidade de Deus para as pessoas. Não esqueça disso. Você foi enviado pelo Senhor. E o Senhor quer usar você na forma com que Ele te fez, na forma com que Ele te criou e na forma com que Ele quer te transformar, assim como Ele fez com esses 12 homens. Amém? Amém. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, assim como você está mesmo, e eu queria te convidar para que orássemos. E há algo muito interessante dentro desses 12 homens que eu quero finalizar para que nós orássemos. Dentro desses 12 homens tem um traidor. E tem alguém que negou Jesus.
Os 12 viram os mesmos milagres. Os 12 foram enviados. Está nesse grupo de 12 aqui, quem traiu Jesus foi enviado e experimentou das coisas maravilhosas de expulsar os demônios, de pregar o evangelho, de libertar as pessoas. O reino de Deus não é sobre o que nós vemos ou fazemos, é sobre o quanto conhecemos. E é sobre o quanto deixamos o Senhor tratar os nossos corações. O Senhor nessa noite quer tratar o meu e o seu coração. O Senhor nessa noite quer transformar as nossas vidas. O Senhor nessa noite quer mais uma vez nos chamar para si. Para que estejamos perto dEle, próximos dEle. Queria que você orasse por você. Eu vou fazer uma oração. Enquanto estivermos orando aqui, abra o seu coração para o Senhor. Coloque a sua vida diante dEle. Permita que a palavra do Senhor faça vida em você, seja vida em você. Pai, nós te damos graças nessa noite, Senhor, pela Tua palavra, porque o Senhor nos alcança, porque o Senhor nos encontrou, porque o Senhor nos redimiu, porque o Senhor nos alcançou, Senhor. Nós não teríamos a capacidade de Te alcançar. Nada que fizéssemos chegaria, Senhor, próximo, Deus, daquilo que o Senhor fez. O Senhor agiu, o Senhor nos encontrou, o Senhor nos resgatou. Nós Te damos graça por isso, Deus. Nessa noite, eu e meus irmãos, nós desejamos, Senhor, nos agarrar a Ti, Pai. Nós desejamos estar contigo, Te conhecer, Senhor. Não de ouvir falar, Senhor, mas de andar contigo, Senhor. Te conhecer próximo, de intimidade, Deus. Faz isso no nosso coração, Pai. Faz aquilo que depende de Ti, Senhor. E o que depende de nós, Senhor, os nossos passos que a partir dessa noite nós possamos dar, Senhor. Nós possamos andar na Tua direção, nós possamos dedicar tempo, Senhor. Possamos dedicar realmente tempo de qualidade para estarmos contigo, para abrirmos os nossos corações. Nós queremos fazer parte do Teu reino, Senhor. Nós fazemos parte do Teu reino pela Tua graça, Senhor. Mas nós queremos viver como participantes do Teu reino realmente. Nós queremos realmente ter a vida de quem está contigo, Senhor. Faz isso em nós, Pai. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, Senhor. Se apresenta a nós, se revela a nós, Pai. Porque nós precisamos da Tua graça, nós precisamos Te ver, Senhor, Te ouvir, Te sentir, Senhor. Nós queremos estar mais próximos de Ti, Deus. E nessa noite, Pai, abre os nossos olhos para entender que já fomos enviados, que já fomos, que o Senhor já nos colocou onde deveríamos estar e que cada dia o Senhor vai nos colocar cada vez mais nos lugares onde o Senhor deseja, mas que nós não deixemos para amanhã, que nós não deixemos para um dia, para uma data ou para um lugar específico. O Senhor já nos colocou onde nós deveríamos estar hoje. Então que nós sejamos esses que curam, Senhor, que pregam a Tua palavra, que libertam, Senhor, que amam, que olham, que ouvem as pessoas, Pai. Faz isso conosco, Deus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Deus. Age no coração de cada irmão meu que está aqui nessa noite, Senhor. Abrindo o seu coração, Deus, ouvindo essa palavra. Age, Senhor, com o Teu Espírito, Deus. E faz aquilo que o Senhor quer fazer na vida de cada um de nós, Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém.